Cláudio, e agora, quanto a números desconhecidos, você tem recebido? Olha, Beto, eu tenho o meu celular tem um programa anti-spam e Aham. eu fiz mais algumas adaptações e tal, então esses telefonemas, esses números desconhecidos já entram direto no spam, eles nem aparecem, né? E os que aparecem dão é, como recado de spam, eu já deleto, já bloqueio, né? Então, não. Tem os grupos de WhatsApp que a gente brinca muito, grupo de amigos, né? Que a gente faz postagens, cada um dentro da sua concepção ideológica, mas não de passar notícias falsas e nem de receber notícias falsas. A gente vê isso muito, eu que uso bastante o Facebook, por exemplo, e o Twitter, a gente recebe e vê muito isso. Mas a gente, como o Encinas disse, nós temos as nossas formas de checagem. Agora, discutir realmente nesse sentido, eu acho que nem vale a pena, viu, Beto? Não vale a pena porque você vai angariar inimizades, você vai brigar com amigos. Então a gente brinca, a gente faz aquele sarro tradicional, né? Mas sem levar em consideração essa questão ideológica. Eu acho isso importante para a Bacana. gente manter o ambiente sadio, né? Cláudio, vamos lá. Então, nesse tiroteio, nesse debate político, nessa troca de acusações, que você tem a acrescentar hoje, meu amigo? Então, né, Beto, a gente está vendo aí o TSE tomar uma série de medidas até intempestivas em relação às fake news, né, às notícias falsas, às ofensas, mas a gente não está vendo nenhuma atitude no fato de os políticos estarem usando os imóveis públicos pertencentes ao Estado, à federação, e o dinheiro público em benefício de um candidato. E nós estamos vendo isso e eu não estou vendo nenhuma atitude do TSE, né? O Bolsonaro usando o Palácio do Alvorada para receber as pessoas que vão apoiá-lo, né? Para anunciar apoios de sertanejos, de empresários, de políticos. O Zema transformou simplesmente o Palácio, acho que é do Piratini, né? Lá em Minas Gerais, na casa de Bolsonaro, ou seja, está usando toda a estrutura da máquina mineira. E ontem o Rodrigo Garcia simplesmente reuniu Bolsonaro, reuniu Tarcísio de Freitas para uma pizzada dentro do Palácio dos Bandeirantes. Então eu acho que o TSE está exagerando. Eu vi essa cena, inclusive, ontem, usando no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, reunindo o governador Rodrigo Garcia, né, o presidente, o candidato também. Mas é uma questão. Cláudio, você concordaria comigo que nessas eleições nós estamos vendo cenas que foram incomuns nas outras disputas também? Eu acho que é por isso que a justiça está tendo dificuldade de agir, né? Exatamente, muito incomuns, né? Foi campanha antecipada de todos os lados, ações políticas de todos os lados, e aí a gente não separa nenhum nem outro, né? Então existe essa dificuldade realmente, mas eu acho que faltou foco, né? Depois do que a gente viu em 2018, eu acho que 4 anos foram suficientes para a Justiça Eleitoral, né? Para o TSE se preparar para esse tipo de coisa, né? Deixar nas vésperas da eleição fica estranho, né? Assim como o próprio Lula reconheceu, ele falou, olha, nós estamos fazendo uma campanha de 10 anos atrás e o Bolsonaro fazendo a campanha da atualidade, o que é verdade, né? Então, eu acho que é por aí, a situação é mais ou menos complicada do ponto de vista legal, e também é muito complicada se você levar em consideração todos estes abusos. Se o TSE se preocupasse menos em censurar, em tentar dificultar o acesso ou com que as pessoas falem aquilo que pretendem falar, divulguem, e que depois arquem com as consequências legais, né? Nós temos instrumentos para isso, né?
deixou de lado essas questões fundamentais, né? Em especial a questão do uso do dinheiro público e de próprios públicos para a campanha política. Isso é terminantemente proibido por lei. Mas a gente aprende a cada situação, a cada momento da vida, né? E espera-se agora que também se aprenda com isso, né? Porque nós estamos num momento crucial para o país, no caso nosso aqui também de São Paulo, o Estado, e nós devemos ter o discernimento suficiente para poder chegar dia 30 nas urnas e fazer a nossa opção, né, Beto? Inclusive, bom, os fatos são tão surreais. Ontem eu vi um negócio. Eu fiz um artigo agora recentemente que antigamente a Justiça Eleitoral citava ou intimava os meios de comunicação por fax, né? Para ser mais sério e tal, que você tinha que tomar providências no tempo do fax, né? Mas ontem foi um negócio impressionante. Agora eles estão dando horas para que as plataformas digitais retirem, né, os conteúdos falsos. E eu vi um negócio antes que eu falei, onde nós vamos parar? A multa, Cláudio, ela será contada em minutos de atraso. Sim, sim. Que coisa, sim. olha onde nós chegamos. É 1 hora em algumas situações e no máximo 2 horas em outras, né? Isso é uma prova de que o tribunal, infelizmente, perdeu o controle da situação, né, Beto? Exatamente, porque tem que decidir, tem que julgar. E outra coisa, né, Cláudio, o volume. Você briga contra papéis, né? Você dá conta um dia, mas na internet você retira uma postagem e entra outra. É impossível. E tem aquelas pessoas que copiam as postagens, né? Isso também. E até printam. E quando você printa uma postagem, você mantém essa postagem ativa. Você faz um print dela. Exato. Se você quiser postá-la novamente, quem fez o print vai continuar postando. Vai derrubar? Sim, vai derrubar, mas ele vai correr. Tá certo, tá bom. Bom, Cláudio, spoiler de amanhã na nossa Tribuna de Limeira, não vamos deixar de falar da Tribuna, edição que circula amanhã, edição impressa e edição digital também. Cláudio, vamos lá. Amanhã nós teremos uma matéria sobre a questão das chuvas, né? Que elas deram uma trégua para a questão da escassez, não são suficientes ainda, requerem atenção, mas melhoraram um pouquinho. Uma matéria também que será o destaque, que é a questão da Covid em Limeira, né? Os números estão realmente muito bons para a saúde pública do município, né? E acho que vale a pena a gente tratar isso também com mais destaque. Vamos tratar uma pequena matéria sobre a eleição também, mais informativa sobre a questão de que quem não votou no primeiro turno pode votar nesse segundo turno sem ter que justificar ainda, porque a justificativa vai até dezembro, né? Então não há problema, quem não comparecer no primeiro turno pode comparecer no segundo, sem nenhuma justificativa, pode votar, porque o TSE considera eleições diferentes, né? E também uma matéria sobre a vereadora Constância, né? Ontem ela teve o mandato extinto e agora, o dia 7 de novembro, vai ser feita a recontagem dos votos para ver quem vai assumir o posto dela. Nesse ínterim, ele fica vago na Câmara, Beto. E quando se trata da família Félix, tem que dar notícia rapidinho, porque o jeito que eles recorrem, interpõem recursos e tal, a notícia pode se tornar agora, velha em pouco tempo. Ela não quis comentar, ela preferiu não fazer comentários. Eu entrei em contato com o gabinete dela, através de e-mail, através de assessores dela, e eles falaram que ela não ia se pronunciar sobre isso, né? Tá certo. Mas agora, mesmo que ela recorra, por exemplo, ao TSE, ela tem um diploma extinto. Ela só vai recuperar os direitos políticos se o TSE considerar que ela tem o direito a isso. Perfeito. Então tá bom. Também falando de esportes, também falaremos. A Tribuna da Mulher amanhã especial. Aliás, a Tribuna da Mulher traz duas
Traz duas matérias muito interessantes, né, Cláudia? Uma sobre o Barba Azul, que é o churrasqueiro oficial aí da dupla Fernando Sorocaba, e uma matéria sobre uma vinícola instalada aqui próximo da cidade de Limeira, lá em Serra Negra. Teremos aí comes e bebes à vontade, né? E, olha, eu fiquei assim impressionado, né, com a vinícola e com o churrasco, né? Eu até dei uma passadinha na farmácia e dei uma pesada lá que eu engordei só de ver, viu? Olha, cara, que coisa maravilhosa, não? Tá bacana, é isso mesmo. Muito bem, artigos, opiniões, tudo isso na edição da Tribuna de amanhã. Cláudio, muitíssimo obrigado. E seguimos juntos, bom fechamento de edição e bom final de semana. Igualmente, Beto, então até quinta-feira? Até quinta-feira. Quinta-feira estaremos de volta. Estaremos de volta. Um bom dia a todos. Um ótimo final de semana a todos que nos acompanham e até quinta-feira. Até quinta-feira.